Vamos lá, professor Maílson da Nóbrega. A inflação de 2025 ficou em 4,26%, abaixo do teto da meta de 4,5%, estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Né? Foi também o menor acumulado para o ano desde 2018. Esse número é um número positivo, não é positivo? Encerramos 2025 com uma boa inflação. Sua análise? Ora, não é um número para festejar, tá certo? Na verdade, o mercado no início de 2025 e as consultorias como a nossa da Tendências previu um número ainda maior, de 5,5%. O que aconteceu ao longo de 2025? Uma série de fatores que beneficiaram, não é, vamos dizer, na redução da inflação. Em primeiro lugar, eu diria que a ação firme do Banco Central, com a elevação da Selic para 15%, criando restrições ao crédito, especialmente para consumo e investimento, isso força um arrefecimento do ritmo de crescimento dos preços. Em segundo lugar, um benefício que chegou para o Brasil, a gente não tinha feito nada para isso, que foi a desvalorização do dólar nos mercados mundiais, por consequência, a valorização do real. Ou seja, o dólar ficou mais barato e, com isso, influenciou positivamente, em termos de inflação, os produtos e serviços que a gente importa. Isso resultou na desconfiança que começou a se espalhar pelo mundo, das maluquices do presidente Trump, do desmonte que ele está promovendo no sistema internacional baseado em regras, né? E teve algum efeito positivo de safra, né? Seja como for, o que é importante é a meta. A meta é 3%, né? Portanto, o Banco Central tem que perseguir essa meta e não se guiar pelo limite superior, que é de 4,5%. Eu acho que esse processo vai continuar ao longo de 2026, embora lentamente, talvez terminemos o ano aí em torno de 4,1%, 4,2%, que ainda não é o centro da meta, mas significa uma redução continuada, ainda que em ritmo lento, da taxa de inflação. O presidente Lula, na sua campanha pela reeleição, quer dizer, essa melhora da economia brasileira, ministro? Olha, claro que o presidente tem que falar isso, né? Nenhum presidente vai falar que a economia vai desacelerar. Mesmo que as evidências digam o contrário, a tendência é sempre mandar uma mensagem de otimismo, né? Eu acho que as previsões do presidente Lula dificilmente vão se confirmar, né? Eu acho que é uma unanimidade entre os avaliadores da economia brasileira, tanto no setor privado, os bancos, as consultorias, quanto no setor público, o próprio Banco Central, as projeções do Ministério da Fazenda, são de que haverá uma desaceleração da economia brasileira, né? A nossa estimativa é de um crescimento de apenas 1,6%, algumas casas estão falando em 1,8%, e essa oportunidade, Fabrício, que você me dá de fazer um comentário. Eu não me conformo de ouvir diariamente as pessoas dizendo que a economia brasileira vai bem. Não vai bem. A economia brasileira é doente. Ela perdeu a capacidade de crescer a um ritmo satisfatório. E ritmo satisfatório é aquele que permite diminuir a distância entre a renda per capita dos ricos e a renda per capita do Brasil, ou seja, o objetivo que o Brasil tem de almejar de um dia ser um país rico. E para ser um país rico, ele tem que crescer a um ritmo muito maior do que os países ricos. Você, por exemplo, nos últimos 12 anos, um levantamento que a gente fez recentemente, a economia americana cresceu 31% em termos acumulados. A brasileira, 9%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Então, não tem como comemorar um crescimento de 2%, menos ainda de 1,5% a 1,6%, mesmo 1,8% no próximo ano. Não é nenhuma catástrofe, não é uma recessão, não vai haver um grande desemprego, mas é algo que a gente pode resumir numa palavra: é medíocre. Está longe da necessidade que o Brasil tem de gerar prosperidade, redução da desigualdade, da pobreza, que normalmente acontece quando o país cresce de forma razoável. Não é o caso do Brasil.
Certo, ministro Maílson da Nóbrega trazendo a sua análise, não dá para comemorar algo que é muito fraco. Ministro, obrigada por estar aqui, feliz ano novo. Você também, obrigado pelo convite, até a próxima. Obrigado, ministro. Tchau, tchau. Vamos lá, agora numa análise Obrigado, política, né, Sakamoto? Essa pergunta que eu fiz para ele, até porque Maílson também é político, foi ministro e tudo mais. A gente vê essa inflação comemorada pelo governo, né? Uma inflação que veio abaixo, a menor alta anual desde 2018. E aí tem tudo. Ai, como é que tá o preço da picanha? Como é que tá o preço da cerveja? A picanha subiu menos no terceiro ano do governo Lula, 3, né? E a inflação da cerveja acelerou. O corte da carne acumulada acumula alta de 2,82% em 2025 e a bebida acumula uma alta de 5,97%. Tem toda a lista lá do preço dos alimentos. E é isso que importa, né, Sakamoto? É a ida no mercado, é isso que importa e é isso que o governo quer entregar para que consiga o sonho da reeleição do Lula. Eu sempre uso como... Eu sou daquele cara nerd que quando sai o IPCA e o IPCA 15, eu abro as planilhas, eu fico verificando a questão dos alimentos, eu tenho uma planilhinha minha, eu agrego para poder ver, para poder entender a radiografia antes de poder, inclusive, checar com pessoas da vida real, assim, como é que está a situação, não apenas das nossas bolhas, né, mas somente pessoal que mora na periferia, né, tudo, meus amigos, eu acabo checando lá também a situação. E eu sempre falo aqui no All News, estão cansados de ouvir, que eu falo sempre 4 produtos. Eu falo picanha, cerveja, arroz e feijão. É isso que vai definir. A picanha e a cerveja, porque o Lula elegeu essa dobradinha como, eu vou garantir que a picanha e a cerveja estejam mais acessíveis em 2026 para vocês. Ele vai ser cobrado por isso e por isso a matéria da Folha, né, que usou essas 2 referências. Só que para a vida do dia a dia das pessoas, que no dia a dia das pessoas não está presente picanha e cerveja. Está presente o quê? Arroz e feijão. E o que acontece é que o IPCA, você teve em 2025, no caso do arroz, uma queda de 26,56%. Foi um tombo de 26,56%. E o feijão preto, que é o principal consumido no Brasil, um tombo de menos 32,38%. Depois de altas que foram significativas em 2024. Teve questões climáticas, tudo isso envolvido. Agora, este ano, desabou. Né, desabou os preços. Então, você teve um aumento de 5 e pouco na cerveja, de 2 e pouco na picanha, no arroz menos 26, no feijão menos 32. E o governo está festejando principalmente isso, porque está mais na cesta básica do brasileiro, está no dia a dia dos brasileiros, inclusive também outros produtos que estão no dia a dia dos brasileiros. Tanto é que se a inflação do índice geral foi 4,26%, o item de alimentação no domicílio, que é comida em casa, comida que você compra no mercado para poder preparar em casa, deu 1,43% de aumento. Foi 3 pontos percentuais abaixo, quase 3 pontos percentuais abaixo da inflação geral. E isso é o quê? A alimentação no domicílio, a inflação, principalmente a percepção dos mais pobres sobre o preço das coisas. As inflações, a percepção é diferente de acordo com a classe social que você está. Né? No caso dos alimentos, ele define principalmente a inflação dos mais pobres. A inflação dos mais pobres deu 1,43%. Significa, em outras palavras, o quê? Significa que o governo está celebrando isso. Ele está de verdade celebrando isso. Por quê? Porque isso se junta, e caminhando para o final, com outras ações. Como o governo teve que aumentar juros o ano passado, né? Quer dizer, o Banco Central aumentou juros para conter a inflação, né, os juros altos, ele deprecia a economia, ele dificulta um monte de coisa. O governo você não estava aumentando a renda na velocidade que o governo queria para fazer frente à inflação que está jogando. O governo fez o quê? Isenção de imposto de renda e outras coisas para jogar mais dinheiro na mão das pessoas. Se você não pode aumentar a remuneração, aumenta através de corte de impostos e outras coisas, como aconteceu. Então, o governo está apostando nessa dobradinha, Fabiola, porque, concordo com o ministro Maílson, como diria a afinada e saudosa Maria da Conceição Tavares, PIB não alimenta ninguém, né? Mas comida sim. E o acesso à comida ficou mais fácil. E o pessoal falando aqui, o carro por aplicativo, que foi o maior vilão da inflação, né? Que realmente a pessoa gasta dinheiro com isso. Tem a lista completa, tá na nossa página do UOL, você vai lá no seu cantinho, inclusive ali esquerdo, que você encontra todos os detalhes em relação a essa questão da economia.